Estamos no programa Investigações sobre o Viver. O tema da nossa palestra de hoje é relacionamentos entre homem e mulher, com destaque para esse relacionamento específico entre gêneros diferentes, por uma questão da necessidade de falar sobre esse tema em função da visível violência que se vê, né, entre os gêneros e o aumento da hostilidade entre os gêneros. Mas são princípios, ideias, conceitos que valem para todos os relacionamentos humanos. Então, eu começo aqui com uma imagem que eu gosto de dar, uma ilustração, sempre para começar como uma inspiração. E é uma imagem daquele filme dos ogros, né? Eu acho que o filme se chama Shrek, onde eles começam como ogros e no fim eles se tornam príncipes e princesas, né? E aí eu selecionei essa imagem para ressaltar que estamos falando de relacionamentos entre pessoas, portanto não seres perfeitos, né? Podem ser seres que ainda estão rumo à perfeição, né? Rumo ao despertar das suas potencialidades divinas, mas ainda são seres que têm limitações, né? Portanto, esse desenvolvimento humano nos relacionamentos, como eu vou apresentar, eles servem também como uma forma, né, um caminho que leva ao desenvolvimento espiritual, inclusive. Então, o que esse tema tem a ver com a sociedade teosófica, né, com a teosofia? Tem a ver totalmente com o primeiro princípio da sociedade teosófica, o primeiro objetivo, que é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, né? Então, como essa questão da hostilidade entre, como se diz hoje em dia, minorias, né? E no caso, assim, as mulheres seriam minorias, apesar de em muitas populações elas serem a maioria, né, da população, mas são chamadas de minorias porque não, historicamente, né, não partilham dos mesmos direitos da maioria, que seria de homens, né, da maioria assim, de poder, mas então eu ressaltei, né, essa questão da violência como motivação para, em consonância com o primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é a fraternidade universal. Então, revisando sempre que estamos dentro do contexto de uma teoria evolucionista, uma teoria que diz que há um desenvolvimento de toda a vida nos diferentes reinos, né? Então existe uma vida espiritual que vai se manifestar nos diferentes reinos da vida física, então ela vai se desenvolver começando dos reinos suprafísicos que ainda não se materializaram, mas assim, no momento que se materializam, começa a se desenvolver no reino mineral, né? A vida una começa no reino mineral, depois, mais desenvolvida, ela passa para o reino vegetal e depois passa para o reino animal e, por fim, na sequência, aliás, para o reino humano. E depois vai ter outras possibilidades de evolução acima do reino humano. Acontece que essa vida vai desenvolvendo uma inteligência em cada reino e quando ela chega no reino seguinte, ela leva as potencialidades dos reinos anteriores. Então, quando chegamos no reino humano, né, nós, os seres humanos, desenvolvemos atualmente a mente de uma forma mais focada na mente e nós trazemos junto conosco as potencialidades dos reinos anteriores. Então, nós trazemos dentro de nós, né, cada ser humano, trazemos um mineral, os vegetais e trazemos também os animais. Então, dentro de cada ser humano existe um animal que já foi desenvolvido e existe um ser humano ali concomitantemente a esse animal em desenvolvimento na sua mente, na sua espiritualidade, né? Então, ao desenvolvimento da humanidade no homem. E eu gosto de ilustrar, então, essa imagem de uma maneira mais simples, nessa figura do centauro, que é um personagem da mitologia, que carrega em si, então, uma parte animal, que é uma parte inferior, que nós, na estrutura teosófica, chamamos de quaternário inferior, e
traz, então, a parte humana sendo superior a esse animal que ainda está em desenvolvimento. E essa parte humana, então, ela tem uma direção. Ela aponta para o alto, para o céu, você pode dizer para o espírito ou para as ideias, né? Ela aponta para um ideal. Então, essa figura, ela ilustra bem o estágio de desenvolvimento que nós atravessamos. E então, de uma maneira menos resumida, nós temos a estrutura setenária do ser humano, que eu coloquei, então, nesse centauro, esse quaternário inferior, e na parte superior humana, uma tríade superior. Então, na teoria teosófica, essa estrutura humana, assim como em todo o universo, se desenrola, ou pode ser classificada em 7 princípios. Então, nós temos aqui, como a parte mais densa, mais sólida, mais material, nós temos o corpo físico do ser humano, com a parte visível. E acoplado a esse corpo físico de uma maneira mais sutil, ainda não perceptível aos nossos olhos, nós temos uma energia vital, chamada de prana, representada nesse diagrama como o segundo princípio, e ela então nutre ou faz viver esse corpo físico, e essa energia vital que está em toda a natureza, ela é transmitida para o corpo físico por esse corpo chamado duplo etérico, que duplo ele é uma duplicação do corpo físico em uma energia etérica, uma energia invisível. Então, esse duplo etérico, ele transmite a energia vital e ele mantém, então, esse corpo físico nutrido de energia vital. Né? Acima disso, nós temos, então, outro corpo, outro princípio, que é o corpo astral, o corpo dos desejos, chamado também de Kama-Rupa. E esse corpo dos desejos ele está se desenvolvendo no reino animal, por isso que a gente acha engraçado quando o animal apresenta essas reações de gosto e desgosto, né? E a gente vê então ali, a gente se vê no animal, porque a gente já desenvolveu então esse princípio, essas potencialidades de gostar e de não gostar, simpatia e antipatia. Então, nós já com esse quaternário aqui montado, nós desenvolvemos o quinto princípio, ou a mente, que tem uma parte que se manifesta no cérebro físico, portanto, é limitada pela estrutura do cérebro físico, aí nós chamamos de mente inferior, mas ela tem a sua essência, a sua natureza espiritual ou divina, né? Então, a mente, ela é divina e quando ela se manifesta no corpo, no cérebro do físico do homem, ela fica limitada a esse cérebro físico, a essa identidade egóica que o homem tem de si mesmo a partir do seu corpo físico e das suas emoções. Então, nós chamamos de mente inferior. Mas ela é divina e ela está, então, ela é representada como um dos aspectos da tríade superior, que é mente, né, que é intuição, coração espiritual, que é o sexto princípio, a sede da espiritualidade, e Atma, que é o puro espírito que anima toda a vida e também anima essa estrutura setenária individual que está aqui representada. Então, nesses 7 princípios, nós temos aqui as emoções, nós temos a razão e nós temos os princípios espirituais, então. E aí, na psicologia comum, no senso comum, a gente costuma dizer que existe uma dicotomia entre emoção e razão. E essa dicotomia, então, causa problemas nos relacionamentos. Né? E aí, a gente vai, então, destrinchar aqui como é que fica essa questão dentro dessa estrutura setenária. Então, dentro da estrutura setenária, como vocês veem aqui, a gente tem uma hierarquia, um alinhamento desses princípios na vertical. Portanto, nós não temos uma dicotomia entre emoção e razão. Nós podemos ter um conflito entre emoção e razão, mas não de uma forma linear. E aí, o que a gente vê quando se fala de relacionamentos, né? O que nós temos? Paixão, conhecemos amor, e muitas vezes essas coisas entram em colisão. Por quê? Porque o amor, aqui nessa estrutura, ela vem do princípio superior, que é espírito, ela vem do sexto princípio, que é o primeiro veículo da manifestação espiritual.
E dali que vem aquela emoção que transcende todo o entendimento. E essa emoção, então essa fagulha que é o amor, ela incide nesses veículos inferiores e ela se mistura. Então nós temos amor nos relacionamentos misturado com paixão. E aí muitas vezes as pessoas não entendem, né, e acham que existe um conflito, quando, na verdade, nós temos a manifestação desses diversos princípios. Então, a mente inferior, que é essa mente que incide no cérebro físico, que só conhece a realidade concreta, é uma mente que tem interesses, ela tem razões. E quando se fala assim, não, o amor que transcende a razão, é porque essa razão inferior não compreende esse amor, que ele vem de uma maneira assim tão incompreensível e vem de enxurrada. O amor, ele rompe todas as barreiras, porque ele é da natureza una do espírito. E aí existe aqueles casos assim, a pessoa fica apaixonada, tem um amor arrebatador e ela não consegue lidar com aquilo porque a mente dela inferior concreta, ela não tem um interesse naquele relacionamento. Né? E é muito comum, e se apaixonou pela pessoa errada porque a mente concreta acha que aquela pessoa é errada porque aquela pessoa de repente não é conveniente para os interesses dela, a pessoa é pobre, a pessoa não tem status, a pessoa de um status inferior, então aquele princípio kama manas, mente concreta e desejos, ele não reconhece bem aquele princípio superior que transcende todas as formas. Então nós chamamos isso de dicotomia, mas na verdade existe conflito na vertical entre esses princípios. Outra possibilidade que temos aí de conflito é o corpo astral, o corpo dos desejos, as paixões inferiores, elas não obedecem à razão. Então, a pessoa tem um amor que é proibido, né? A pessoa sabe que é comprometida ou tem uma outra pessoa comprometida, ela sabe que aquilo ali é proibido. Então, ela tem, na verdade, ali não é exatamente um amor que está em questão, porque o amor mesmo espiritual, que é o amor do Jesus, o amor dos Budas, ele é livre e desinteressado, ele só é altruísta, ele não tem apegos, né? Mas como existe uma mistura, então, às vezes, desse amor com o corpo dos desejos, ou às vezes é só o corpo dos desejos que tem um apetite por outra pessoa, aquele corpo dos desejos, ele sabe, porque ele tem a fagulha da mente inferior, ele sabe que aquilo ali é proibido, então ele fica desconcertado e fica aquela luta que a gente entende como um conflito. Mas é porque o corpo dos desejos, que é esse corpo que está em desenvolvimento nos animais, ele não gosta de limites. Assim como nós vemos, por exemplo, os cavalos, o cavalo selvagem na natureza, ele não gosta de ser encilhado, ele não gosta de rédeas. Portanto, o corpo dos desejos, ele não gosta de ser limitado pelos andares superiores, pelo quinto princípio e pelo sexto princípio, então, que acusaria, daria um sinal, né, pelo remorso de que ele está fazendo uma coisa errada. Então, na vida, no senso comum, nós chamamos isso de dicotomia, como se uma coisa estivesse do lado da outra. Mas aqui nessa estrutura setenária, nós vemos então que existe uma hierarquia, existe um edifício, né, onde cada corpo desses tem uma função e muitas vezes essas partes todas entram em atividade e cada uma vai para o seu, quer manifestar a sua natureza, né? O desejo, ele não quer ser limitado, então vem a razão e dá um limite, né? Ou a razão por si só ela é interesseira e de repente ela é arrebatada por um sentimento de unificação que transcende todos os interesses, que é o amor espiritual. Então, quando nós não compreendemos a natureza desses corpos, desses veículos, nós ficamos confusos e nós não sabemos, então, como lidar com essas questões. E é por isso, então, que a teosofia ela tem um valor muito prático, né, na qualidade de vida humana. Então, quando nós falamos em relacionamentos conjugais, né, e aqui eu trago um texto do Leadbeater, o teósofo Leadbeater, sobre o sacramento do matrimônio, ciência dos sacramentos. E eu não estou com isso dizendo que
fazendo uma apologia ao matrimônio, que todas as pessoas deveriam participar da igreja que tem o matrimônio. Não estou dizendo isso, né? Eu estou falando que dentro das religiões, essa comunhão, essa parceria entre cônjuges, ela é sagrada. Por quê? Porque ali é visto como uma parceria entre almas. Portanto, entre aqueles veículos superiores, de modo a ajudar o processo evolutivo. Então, ali existe toda uma doutrina dentro das religiões e aqui na teosofia, de uma maneira menos sectária, não pertencente a uma religião X ou Y, apesar de eu estar trazendo aqui um exemplo de um bispo católico, mas eu não estou fazendo uma defesa da religião cristã, mas apenas exemplificando que existe um propósito espiritual e é chamado de sacramento essa convivência entre os cônjuges. Por quê? Porque essa convivência, essa união, ela supostamente, ou deveria ser, motivada por aquela fagulha do amor, daquele princípio espiritual, então, que vai eletrizar os corpos inferiores e vai motivar essa união. E essa dinamização a partir do amor, que é espiritual, então, ela é um potencial de desenvolvimento espiritual, de evolução espiritual. Então, vamos ver aqui o que o Leadbeater fala no livro A Ciência dos Sacramentos, que eu coloquei aqui, uma tradução do Google para o português, porque o original é espanhol. E aí, numa passagem do subcapítulo chamado O Santo Matrimônio, vocês veem que ele chama de santo, ele diz que a intenção geral da cerimônia de casamento, aqui ele está falando, de uma cerimônia de casamento, que eu falei, não necessariamente a pessoa precisa casar no religioso para aplicar esses princípios, né? Mas simplesmente ter um propósito de ter uma união conjugal sincera, mas ele diz que já a cerimônia do casamento tem a intenção de abrir as naturezas das partes uma à outra, ou seja, abrir aquelas naturezas superiores ou sutis que estão acima do corpo físico e acima da mente concreta, tá? Então, ali o sacerdote está fazendo um ritual que ele ativa aquela natureza divina ou espiritual de cada um dos cônjuges que estão casando. Especialmente os níveis astral e mental, como ele diz, né? Coloquei aqui na figura, né, o corpo astral e o corpo mental. E uma vez feito isso, que o sacerdote faz uma abertura, traçar ao redor delas, das duas, um anel que, de certa forma, as separa do resto do mundo. Aqui não está dizendo assim que vai ser um egoísmo a dois, que aquelas pessoas vão viver no seu mundinho, separada das outras pessoas ou da sociedade. Mas simplesmente ele traça ali, de uma forma invisível, um anel, né, uma comunhão, né, como a gente usa uma aliança de casamento. Então o sacerdote faz um anel invisível, um anel etérico entre aquelas duas almas, e ele abre então aqueles canais dos corpos astral e mental e unifica, faz uma comunicação, como a gente faz nas redes de computadores, né? Faz uma VLAN, né? Uma rede particular ali entre aqueles dois corpos astral e corpos mental. E do ponto de vista da vida interior, o casamento é um teste tremendo no qual as partes concordam em fazer certos sacrifícios de sua liberdade e preferências. Então, olha só, como eu falei, o Kama-rupa, o quarto princípio, o corpo dos desejos, ele não gosta de ter a sua liberdade tolhida e nem os seus desejos. Ele quer fazer só o que ele quer e aquele que está afim, o que ele está afim. E ele não gosta de ter regras e proibições, né? Vamos seguir aqui os mandamentos da vida conjugal, ele não gosta, né? Mas então, ali são feitos os votos na cerimônia de casamento para que, em função daquele amor e daquela proposta, né, de comunhão das almas, aqueles dois indivíduos ali, eles estão se comprometendo a perder um pouco da sua liberdade, dos seus desejos. Por quê? Porque ele vai ter que ter a lealdade e o compromisso com o outro, portanto, ele não pode fazer tudo que ele está afim. Com a esperança e a intenção de que, primeiro, por meio de sua ação mútua,
cada uma intensifique a vida interior da outra, de modo que sua quantidade combinada de energia espiritual seja muito maior do que a soma de seus esforços separados. E segundo, que tenham o privilégio de fornecer veículos adequados para almas que desejam e merecem uma oportunidade favorável de rápida evolução. Naturalmente, há muitos casos em que esses resultados não são alcançados, pois isso requer uma cooperação positiva e cuidadosa, da qual muitas pessoas são incapazes. Então, muitas pessoas são incapazes porque não querem, né, frear, domesticar o seu animal inferior, seu animal, para poder, então, cultivar as virtudes e daquela comunhão espiritual com aquela outra alma, que vai ter que treinar virtudes de amor, compaixão, tolerância. É uma proposta de auxílio mútuo e muitas vezes, então, vai ter que sacrificar os seus desejos ou os seus interesses egoístas. Eu casei, eu quero ter as vantagens de uma vida de casado, mas eu não quero abrir as vantagens de uma vida de solteiro. Então, a pessoa quer jogar nos dois times e acaba fracassando dos dois lados, porque ela não quer ter aquele sacrifício do seu animal interior para poder cultivar uma coisa mais espiritual que está acima daqueles desejos. E é por isso que o Leadbeater ainda continua dizendo na página 318 desse livro que o matrimônio é uma prova tremenda para cujo feliz êxito é necessário tato, altruísmo, adaptabilidade e um inesgotável manancial de amor. E ele diz também, que achei muito interessante, que a morte física não quebra um vínculo tão forte e próximo, porque como o poder de influenciar e a suscetibilidade de receber influência não residem no corpo físico, eles não se perdem quando ele se desintegra. Então, aquela comunhão ali, que é consagrada ali no casamento, ela não é dos corpos físicos, ela é dos corpos imateriais, né? Como eu falei, dos corpos principalmente emocional e mental, para que aquela comunhão daquelas almas potencialize ou dinamize uma energia que seja como um auxílio mútuo para atravessar as dificuldades da vida e aí potenciar a evolução espiritual de cada um. Então, vemos aqui que o sacramento, o matrimônio é um sacramento, porque ele coloca os princípios inferiores subordinados aos superiores. E os cônjuges, então, têm os deveres e os princípios a seguir, né? E aí inclui, inclusive, abrir mão do interesse do corpo, o corpo astral, né? O interesse, por exemplo, com a vida... de outros relacionamentos, né? Porque a pessoa se sente confinada. Eu tenho um relacionamento, eu tenho dever de fidelidade. Mas eu quero ter outros relacionamentos porque isso me entedia. Hoje em dia tem essa moda, né? Quero ter um relacionamento aberto. Mas aqui a gente vê por que é um relacionamento fechado no matrimônio, né? Tem uma razão. Por quê? Porque é uma maneira de domesticar aquele animal, dá um espaço para os instintos do animal, mas fica confinado dentro daquele âmbito, né? Daquele relacionamento. E no momento que sai da moda, né? Os princípios espirituais, as pessoas acham que tudo isso é uma bobagem, né? Vamos viver a nossa liberdade. E o que acontece? Acontece que está se dando toda a liberdade aos animais, né? Ao cavalo, e aí essa parte superior está sendo desconsiderada. E as pessoas então vão colher os frutos, né? Do seu desenvolvimento animal. Né? E não do desenvolvimento espiritual, porque é simplesmente uma questão de causa e efeito, né? O que se cultiva é aquilo que se colhe. Então, dentro do dever de fidelidade conjugal, né, existe essa contenção dessa possibilidade de ter outros relacionamentos, e aí tolhe um pouco o corpo astral que ele quer
pastar como o animal quer pastar perto do precipício, porque o pasto é mais verdinho, que dá mais emoção. E porque o corpo astral, ele gosta de adrenalina, tudo que ativa ele, né? Então, uma coisa proibida, uma coisa fora do padrão, fora dos costumes, que é coisa que já era padrão, né? Que hoje em dia está até fora de moda, a fidelidade conjugal, ela ativa e interessa o corpo astral. Mas aí o que a gente está desenvolvendo? Está simplesmente desenvolvendo um animal dentro de nós, e o animal, ele por si, ele foi criado pela natureza, ele tem a sua razão de ser, né? Mas a gente está numa senda evolutiva e a gente precisa dar espaço para o desenvolvimento dos princípios superiores, dos princípios humanos, os princípios mentais, búdico e espiritual. Até, então, consolidar essa união desse amor divino dentro dessa estrutura setenária, que trouxe uma frase da Blavatsky que diz, sem véu, o magnetismo do amor puro é a origem de toda a coisa criada. Então, se precisa dar espaço nessa estrutura para que aquilo que não é material, que aquilo que é espiritual, que aquilo que é sutil, se manifeste. E se a gente dá todo o espaço para a parte inferior, a parte das paixões e dos instintos, não vai se aperfeiçoar essa estrutura setenária. Então, nós temos aqui uma outra figura que que representa, né, a estrutura setenária dentro do universo, e nós temos aqui um desenho de um corpo físico, aqui na parte mais baixa desses 7 planos de consciência, que é o plano físico, que vocês veem essa figurinha de homenzinho azul. Então, dentro de toda essa estrutura do universo, do físico, que é o mais denso até o mais sutil, espiritual, olha quanto espaço tem e qual é a proporção que o corpo físico ocupa nessa figura, né? Ela é muito pequena. Mas então, quando a gente fala assim em dominar esse animal, não quer dizer que nós vamos banir esse animal, que ele é um animal, é uma coisa pecaminosa, parte dos instintos e dos desejos. Não, ela faz parte da natureza, mas ela tem um lugar para ocupar, né? Um lugar pequeno, e tem coisas, então, muito maiores para ocupar outros espaços. E aí, quando a gente tem, então, uma sociedade na qual está na moda, como se diz hoje em dia, liberar geral, liberar todos os desejos, abandonar todas as regras, né, princípios espirituais, que acho que já saiu de moda, nós temos, então, um incentivo, né, a essa parte animal, que dentro do ser humano até ocupa um lugar no cérebro, porque nós temos funções cerebrais, que é a função racional, que é de autocontrole, que vai ser treinada nessa senda espiritual. No início do yoga, a pessoa tem que aprender a se conhecer, se controlar, né? Conhecer os seus condicionamentos, quebrar os seus condicionamentos, integrar com uma parte superior. Mas então, se nós temos só um treinamento dessa parte inferior, nós vamos atrofiando até as nossas partes do cérebro que são responsáveis pelo autocontrole. E aí, quando você vê que isso se torna uma prática social, né, porque os costumes mudam, a gente vê que o comportamento da sociedade muda. E, de repente, a gente começa a ver uma quantidade maior de pessoas tomando atitudes e cometendo atos motivados por puro impulso, por um instinto agressivo, sexual, muitas vezes violência sexual, agressividade, né? E a gente começa a ver, puxa, mas de onde está vindo tudo isso? Será que é só porque a sociedade a população está aumentando, né? Talvez não seja isso, talvez seja porque os nossos costumes estão sendo modificados, que nós não temos mais uma cultura de autocontenção. Aí a gente entra na questão que hoje em dia muito se fala, que está na moda, assim, o corpo, né? E aí vocês veem nas notícias dos jornais, né, nas redes sociais, essa questão do corpo, como está na moda essa exacerbação da sexualidade. Parece que não é suficiente as pessoas viverem a sua sexualidade na sua vida privada, mas é necessário, então, postar isso nos jornais e nas redes sociais, e muitas vezes isso é tido como um avanço.
E aí eu queria fazer algumas considerações sobre essa questão, que se chama-se a questão do corpo, né? Como eu falei, na natureza, dentro dessa estrutura universal, existe um lugar para o corpo físico que foi criado pela natureza com os seus instintos e os seus desejos. E eu trouxe, então, aqui para representar a figura de um bezerro. Na natureza, né, ele é um bichinho bonito, o bezerro é um ser inocente, um bichinho dócil, só que ele tem uma função, ele tem um tempo de vida, ele vai crescer e ele tem um lugar, o que ele pode fazer, o que ele não pode viver dentro da sala, dentro da casa, né? Ele tem um lugar. Então, assim são os nossos instintos, nossos desejos e nossa sexualidade. Agora, quando você pega um ser da natureza, por exemplo, aqui que eu estou usando essa metáfora, a sexualidade, e você tira ela da natureza, dentro do seu papel limitado, e você cria um lugar especial para ela e torna ela algo assim muito diferente, muito mais especial, espetacular do que simplesmente é um bezerro. Nós temos assim um super bezerro que é o bezerro de ouro. E eu gosto dessa imagem porque eu me lembro da parte da Bíblia que Moisés subiu ao Monte Sinai, apesar de eu não ser muito católica, mas eu gosto de algumas metáforas. Moisés foi ao Monte Sinai para buscar os mandamentos e quando chegou estava a população lá adorando um bezerro de ouro, né? Festejando, idolatrando, e eu vejo muito essa exacerbação da sexualidade que tem hoje como um bezerro de ouro, como algo que era simplesmente inocente e natural, ilimitado, mas de repente criou, né, adquiriu um significado de algo espetacular, né, porque parece espetacular poder publicar a vida sexual das pessoas, né, artistas, principalmente pessoas famosas, né, nos jornais, nas redes sociais, como se fosse um assunto muito importante, né? Então muitas pessoas ficam ali entretidas, né, e se ocupando dessa questão da sexualidade. E aí, com isso, o que nós temos? Né? Eu trago essa questão para fazer uma crítica, né? Porque no momento que as pessoas se ocupam, então, desse assunto que é atraente aos instintos, e na maioria de nós, ou seja, em todos nós, como eu falei, já está, o quarto princípio, o princípio câmico dos desejos, ele já está pronto, desenvolvido. Então, nós ficamos ativando essa parte e aquela parte mental, então, que seria do senso crítico, desenvolvimento mental, do conhecimento, do autoconhecimento, da resolução dos problemas sociais, fica meio que eclipsada porque existe um entretenimento, que eu chamo até de um ópio do povo atual, da ocupação dessa questão da sexualidade. E aí a gente fica, né, eu digo a sociedade fica ocupada com isso e outros assuntos importantes como é que estão os problemas sociais, né, as questões do orçamento público do país, né, os rombos orçamentários, né, as dívidas, né, o dinheiro da corrupção foi para onde? Né, como é que vai ser recuperado aqueles milhões ou bilhões desviados pela corrupção? Né, como é que nós vamos tomar conta desses assuntos? Eu estou falando assim de uma maneira coletiva, daquilo que ocupa espaço na imprensa, na mídia, nas redes sociais, se nós todos estamos distraídos com o bezerro de ouro, porque muitas pessoas, enfim, podem postar ali a história da sua sexualidade, sem querer reprimir a sexualidade de ninguém. Mas não seria suficiente, então, cada um viver a sua sexualidade e ser respeitado como indivíduo com a sua sexualidade, sem ter que expor em praça pública? E aí, então, eu fiz essas críticas, né? Porque é uma questão que nós temos que nos preocupar, porque cada vez mais as questões importantes estão sendo substituídas por isso, né? Então, essa questão, de novo, o que é a sexualidade natural? É um mal? Não é um mal. Não é um mal. Mas, então, se eu vejo que eu tenho uma bandeira, né, política,
que eu posso associar com essa questão da sexualidade, eu posso ainda utilizar esse interesse natural da parte instintiva para dizer para aquelas pessoas, olha, eu sou a favor dessa bandeira. Aí, esse bezerro de ouro, ele vira também um negócio da política, uma maneira de eu chamar um eleitorado, uma maneira de eu ganhar votos, né, uma maneira de distrair a atenção da população e também, muitas vezes, uma maneira de vender, vira um comércio, porque visualização, hoje em dia, ela é uma coisa que dá lucro, né, vira um comércio, dá um dinheiro, né, e também funciona, muitas vezes, como uma válvula de escape para insatisfações existenciais. Por exemplo, se a pessoa tem só a sua liberdade sexual para viver na sua vida privada, mas ela tem uma carência afetiva, que ela precisa chamar a atenção, olha, eu quero ser visto. Vocês veem que essa necessidade de visibilidade, ela não tem a ver com o instinto sexual. A pessoa pode muito bem viver discretamente a sua sexualidade, mas ela precisa o quê? Ela precisa aparecer nas redes sociais, né? Precisa aparecer no jornal, porque alimenta ali a sua carência de atenção, muitas vezes alimenta a sua vaidade, né? Então nós temos novamente esse bezerro de ouro que já não é mais aquela bezerro natural, né? Transformado num negócio de uma muleta para as nossas insuficiências emocionais, pessoais, né? Uma maneira de autopreenchimento. A pessoa está ali num vazio, um vazio existencial, mas ela está ali postando nas redes as suas fotos íntimas, sua vida íntima, então tem essa função. Mas será que esse bezerro, então, na natureza, ele tem essa função? Não. Então ele foi transformado numa outra coisa que está ali meio que emperrando o papel das outras funções, né? E aí distraindo um pouco a nossa atenção das nossos problemas sociais que precisariam ser observados, né? Com muita atenção. Então, essa coisa de eu estou fazendo um ato político de quebrar as barreiras, o preconceito, né, sobre a sexualidade, eu pergunto para vocês, né, se esse preconceito ainda existe, se essa barreira ainda existe, né? Se nós não estamos assim já desatualizados, porque eu não vejo muita dificuldade as pessoas terem a sua liberdade sexual nas suas vidas, né? Então, será que nós ainda estamos nessa necessidade de conquistar, uma conquista política, né? Como se fala, a questão do corpo, a liberdade do corpo? E para que isso serve, né, essa conquista? Porque se você pensar assim, uma perspectiva de tempo maior, nós realmente passamos assim, por uns 200 ou 300 anos de repressão sexual, que também é uma distorção da natureza, como eu coloquei, naquela estrutura setenária, o corpo tem o seu lugar, ele tem instintos e desejos, né? Então, se nós passamos muitos séculos dizendo, olha, isso é um pecado, né, colocando um tabu, realmente foi uma distorção da natureza que precisa ser quebrada. Então, temos que restaurar o estado natural de dar o espaço ali à sexualidade, os desejos. Mas quantos séculos nós vamos fazer isso, né? E será que nós precisamos, assim, será que já não foi suficiente essa conquista da liberdade sexual a ponto da gente ainda estar martelando nessa pauta? E aí eu coloquei aqui um exemplo, uma figura aqui de uma formiga em cima de um pires com açúcar, né, para mostrar a questão da perspectiva. Se eu vejo, por exemplo, a evolução do pensamento, né, de uma sociedade, em 200, 300 anos, ficamos com uma repressão. É nesse passo de boiada, como eu representei aqui, precisamos 200 anos para sair da repressão. Será que nós vamos ficar mais 300 anos martelando nessa tecla? Então, nós vamos ficar 600 anos só para discutir o papel da sexualidade. Será que não é muito tempo? Será que nós não podemos acelerar? Então, se eu vejo aqui que há 50 anos ou 30 anos sexo ainda era um tabu, né? Então agora eu estou lutando contra os tabus. Eu posso achar que eu estou fazendo um grande ato político, né, dentro dessa perspectiva de tempo de 50 anos, mas será que já não passou esse tempo? Ou quantos séculos nós vamos ainda bater nesse assunto?
né? Então eu faço essa crítica também, né? Se já não está na hora de virar essa página e entender que a sexualidade é uma parte da natureza, mas nós então podemos agora desenvolver outras partes, né? E cuidar de outros assuntos. Aí, voltando à ênfase do início da palestra dos relacionamentos sobre homens e mulheres, né? Sobre essa questão de minorias e luta contra a discriminação. Então, apesar de ser uma questão aqui que eu estou enfatizando dos gêneros, a gente também tem que levar em consideração que essa questão da igualdade na diversidade, ela tem várias categorias, né? Tem os gêneros, a sexualidade, as raças, né? E aí a minha questão será que a gente deveria deixar o fluxo do tempo resolver esses problemas? Por exemplo, a gente tem machismo há mais de 2000 anos, né? Racismo nem se fala, né? E a gente vê que os instrutores das religiões, né, Jesus, Buda, já vieram ensinar o respeito ao próximo. Mas até hoje não foi aprendido. Então, eu não posso chegar e pensar não, vamos seguir o que disse Jesus simplesmente, porque já faz séculos que Jesus já falou e não funcionou. Então, é inegável que nós precisamos ter ações, atitudes para fazer valer esses ensinamentos de respeito ao próximo. Né? Agora, com que base de pensamento a gente vai enfrentar esse problema e tomar essas atitudes? Será que se nós partirmos de uma filosofia que vem da luta, especialmente luta de classe, luta de gêneros, não vai gerar na mente da população uma hostilidade, uma ideia de luta? Você vê hoje, você entra nas redes sociais, você vê os vídeos dos homens falando mal das mulheres, as mulheres falando mal dos homens. Quando eu era moça, não tinha isso. Bom, não tinha nem vídeos, né? Não tinha internet, mas quando você conversava com as pessoas, não tinha tanta hostilidade entre os gêneros como tem hoje, apesar de existir o machismo. Então, será que nessas políticas de combate ao machismo, ao racismo, nós não deveríamos ter uma outra abordagem que fosse eficiente, mas que não gerasse essa dicotomia, essa divisão que é gerada no pensamento quando eu reafirmo as classes especificamente, quando eu afirmo que a mulher é poderosa, a mulher é importante, a mulher é isso, e homem não presta, homem ruim, homem é aquilo. Será que nós não estamos infiltrando na mente das pessoas a divisão e o ódio? Então, será que nós não poderíamos fazer políticas públicas que restaurassem esse desequilíbrio, né, que existe na prática, por exemplo, de salários, política de salários entre homens e mulheres, brancos e negros, mas que concomitantemente a essa questão da discriminação na esfera dos direitos, nós não podemos manter esse pensamento da unidade de todos os seres, da identidade das pessoas por participarem do gênero humano. Então, eu acho que essa crítica que a gente também deve levar no dia a dia, quando a gente lida com esses assuntos. Porque se eu digo mulher é melhor e homem não presta, vai realçar, vai acirrar o ódio entre as mulheres e os homens. Mas se eu levo uma ideologia, uma filosofia que não vem da luta de classes, a luta de gêneros, mas uma outra proposta, como que eu trouxe aqui da filosofia antiga, da filosofia de Platão e Aristóteles, né, que tem um entendimento das classes, né, dos gêneros e das espécies. E aqui eu trouxe a ideia de ser humano, o gênero humano, ou a essência de ser humano, e é dessa essência de ser humano que participam, então, os gêneros ou as espécies, ou as classes específicas, né, mulheres, brancos, homens, negros, homossexual, heterossexual. Né? Então, segundo essa forma de ver a natureza e forma de ver os seres, existe uma essência nas coisas e essa essência das coisas é comum em todos. E essa humanidade, então, que nós temos é comum em todos nós. E é por
eu ser humana, que eu tenho o mesmo direito, os mesmos direitos que os homens que são humanos. E não por eu ser mulher, que eu sou diferente, que eu sou especial, que eu sou poderosa. Então, no momento que eu afirmo a minha humanidade, que é comum à humanidade, dos homens, dos negros, dos brancos, dos homossexuais, dos heterossexuais, das pessoas com e sem deficiência, no momento que eu estou restaurando esse desequilíbrio e, ao mesmo tempo, afirmando a identidade, eu consigo diminuir no pensamento das pessoas essas divisões. E é por causa dessas divisões, essa separação na mente entre esse homem e essa mulher que brota, que cresce esse ódio que está havendo, né? Que a gente observa esse ódio entre as pessoas, né? Por muitos, né? Não por todos, a gente vê uma hostilidade, mas porque foi plantado por esse modo de ver que não integrou, então, aquilo que é essencial, que é a humanidade em cada um desses seres que participam com as suas características diferentes, especiais, participam de algo comum, né, de um gênero comum, que é o ser humano. E aí, novamente, tem a ver com o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Por isso que eu mostro aqui, então, com uma certa urgência, a necessidade, então, de repensar a forma que nós planejamos, que nós apresentamos essa necessidade de restaurar os desequilíbrios criados pela discriminação das diferentes categorias. Eu vejo como essencial para resolver esses problemas de hostilidade, né, e de violência, essa ideia da universal e da humanidade em comum que está em todos nós. Então, aí para encerrar, eu trago aqui uma notícia que é bastante preocupante, de um relatório da Organização Mundial de Saúde, que eu vi na imprensa, algumas com o título Epidemia de Solidão. É um relatório da Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial de Saúde, que detectou que 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão e indica que com impactos significativos na saúde e no bem-estar geral. A solidão está associada a cerca de 100 mortes a cada hora, mais de 871 mil mortes todos os anos, diz a pesquisa, ou seja, é muita morte. E aí, não sou eu que estou dizendo, mas é uma constatação médica, né, dos malefícios à saúde física e mental do isolamento. E não estou dizendo aqui que todas as pessoas deveriam ser casadas, que, né, deveriam ter os seus cônjuges, que é impossível viver só fora do casamento. Não é isso. Mas estou dizendo que é impossível viver na solidão. Nós não somos seres isolados ou independentes. Nós somos interdependentes. Nós precisamos de convívio social, nós precisamos de amigos, né, de vida social, nem que não precisa ser vida conjugal. Mas dentro da vida conjugal, né, existe ali essa função, então, dessa interação humana entre esses princípios, né, que não são físicos. Não são físicos. Então, se nós ficamos só nessa questão do corpo, porque o meu corpo, porque a minha liberdade, porque a minha sexualidade, porque o meu ego que eu posto aqui nas redes sociais, vai gerar o quê? Cada vez mais solidão. Né? Apesar de ser uma solidão muito imperceptível, que a pessoa supostamente está ali cheia de seguidores, mas esses seguidores eles não são números, não são likes, né? Ou são interação entre esses princípios sutis do corpo astral, corpo mental,
né, o corpo búdico. Não existe troca de energia ali, existe apenas uma bolha imaginária ali de estar sendo visto, e isso não é interação. Então, a despeito de ser realmente uma conquista, uma liberdade sexual, que eu acho que já aconteceu, creio que nós temos que seguir em frente e dar espaço, então, a essa conquista das nossas outras necessidades, as nossas necessidades afetivas, mentais e espirituais, porque o corpo, né, por mais que você tenha um corpo temporariamente dentro de padrões, né, que botou próteses, musculação, ficou com tantos centímetros de músculos, né, busto, né, quadris, fica bonito, mas isso não dura, né, como todo o ser vivo, né, ele nasce e aí ele tem um vigor físico e depois ele vai murchando. Aqui, ó, coloquei as rosas, né, como exemplo, né, eu tenho uma rosa, a beleza no esplendor do vigor da juventude da rosa, e depois ela vai murchando, vai envelhecendo, mas ela deixa o que, a rosa? Ela deixa a sua marca no mundo espiritual como uma experiência da beleza e subsiste não como algo material espiritual, mas como um perfume. A rosa deixa um perfume antes de morrer, que não é visível. Então, aqui eu coloquei para ilustrar aqui os relacionamentos conjugais que são verdadeiros, né, e, portanto, duram, porque eles não se mantêm só no corpo físico, que vai se degradando, né, por fim morre, mas então ele é aproveitado ali como uma oportunidade espiritual de desenvolver essas virtudes que vão ser levadas para a vida além do corpo físico, né? Então, o produto da vida conjugal é imaterial, é o amor, a lealdade, o respeito e as demais virtudes. Então, eu queria colocar aqui essa é a virtude e essa é a potencialidade dentro dos relacionamentos conjugais, né? E não um usufruto, né, de um prazer corporal, que é descartável, né, e que serve ali muitas vezes para enaltecer o ego, né, no seu sentido, o ego com E minúsculo, né, essa parte inferior que é a personalidade. Então eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.